boa noite, tudo bem com vocês? Quem for chegando aí vai me falando um oi, vai falando de onde você é. E eu quero saber também qual que é a sua especialidade, se você é coach, se você é terapeuta, se você é coach, do que você é, se você é terapeuta, qual terapia que você trabalha. Coloca pra mim aqui nos comentários de qual cidade você é e de qual terapia ou coach que você faz. Ou se você não faz nenhum dessas duas coisas, me fala também aqui nos comentários, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o método AIDA. Na verdade, a gente vai falar de posts que vendem, tá? O que é um post que vende? Muita gente fala pra mim, Lia, eu faço várias postagens na internet, mas tem pouco resultado. Algumas pessoas até curtem o post, até comentam, falam que é legal e tudo mais, porém eu não consigo converter cliente para o meu atendimento. Então eu quero ensinar para vocês hoje um método para vocês escreverem um post do jeito certo, um jeito que vende, um jeito que realmente se conecte com o cliente, que ele realmente entenda que aquele trabalho que você faz é para ele, tá? Porque muitas vezes, a hora que a gente vai fazer um post, a pessoa não se conecta com aquilo. Ela acha que aquilo não é para ela. Ela até acha que é legal, até acha bacana, mas não sente que é para ela. Por quê? Porque muitas vezes a gente está falando em termos técnicos, muitas vezes a gente está falando sobre o processo, sobre o trabalho. Por exemplo, no caso, se eu sou coach, eu acabo fazendo um post falando do que é coach, para que serve coach, quais as áreas que o coach atende e tudo mais. Quem é terapeuta fala, o que é a terapia, para que serve e tudo mais. Isso não conecta realmente com o cliente. As pessoas se conectam quando você fala do problema delas. O que é o problema delas? Vamos imaginar o seguinte: pessoas que estão buscando terapia, que estão buscando coaching, elas têm um problema a ser resolvido. O que é um problema? Elas estão precisando resolver alguma questão da vida delas. Por exemplo, se é uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo, né? Aqui eu já estou vendo que a Cíntia... não é a Cíntia não, é a Taimá, né? Pessoa que quer emagrecer. Então, se você fica falando, no caso eles são da Herbalife, sobre Herbalife, sobre Herbalife, sobre Herbalife, as pessoas acham ok. Mas se você falar do problema delas, o porquê que ela não está conseguindo emagrecer, o que ela faz de errado, como se você tivesse dentro da casa dela com uma câmera escondida. Imagina que você tem uma câmera escondida na casa do seu cliente. Então imagina essa pessoa, a hora que ela acorda, o que ela faz, a hora que ela vai almoçar, o que ela faz, a hora que ela tá durante o dia, a hora que ela vai dormir, tudo que ela faz durante o dia que sabota, por exemplo, o emagrecimento dela. Então, ao invés de você falar sobre o seu trabalho, você vai falar sobre o cliente, sobre a pessoa que você quer atender, tá? Então, eu estava dando um exemplo aqui, em caso, vamos colocar assim, um coach de emagrecimento. Então, não vai falar assim, olha, para você emagrecer, você precisa fazer a dieta tal, porque é bom, porque você emagrece rápido. Não, a pessoa não se conecta com isso. Ela se conecta com o seguinte, olha, você está tentando emagrecer, mas você cai na tentação quando você vê tal coisa. Eu sei, porque eu já passei por isso, eu também fui assim, que nem você. E eu fiz isso para mudar essa situação. Então você começa a falar da rotina do seu cliente. Quais são os sabotadores, né? Quais são as armadilhas que ele cai na hora de emagrecer. Então você inverte a situação. Você não vai ficar falando de você, você vai falar do cliente, você vai falar de quem vai ler o seu post. Então eu sempre dou um exemplo seguinte, imagina o seu cliente ideal. Imagina aquele cliente que você atendeu, que você gostou de atender, que foi um cliente muito bom. Imagina esse cliente. Agora imagina, vamos fazer um exercício já aqui, tá? Imagina que você tem uma câmera escondida na casa do seu cliente e você pode observar todos os passos dele durante o dia, desde a hora que ele acorda até a hora que vai dormir. Então imagina que você está dentro da casa do cliente, vendo tudo que ele está fazendo.
O que essa pessoa faz na hora que ela acorda? O que ela faz depois? O que ela faz na hora do almoço? O que ela faz à tarde? Como que ela vai dormir? Então você começa é o que a gente chama do mapa da empatia, tá? Tem um exercício, depois amanhã, quem não tiver cadastrado ainda para minha aula ao vivo, amanhã eu vou fazer uma aula ao vivo às 20 horas, mas só para quem tiver cadastrado, tá? Nessa aula, porque ela vai ser privativa, ela não vai ser aqui ao vivo aberta. Lá eu vou dar exercícios, tá? Do mapa da empatia. E quem tá no meu grupo VIP também vai receber esse exercício, ok? Vai ser um exercício bem bacana. Eu vou mostrar aqui por cima para você. Então, o que você vai imaginar que você está dentro da casa do cliente? Você vai imaginar o que ele pensa quando ele acorda, o que ele pensa quando ele vai lá comer errado, o que ele sente quando faz isso. O que ele ouve das pessoas. As pessoas falam para ele: nossa, você precisa emagrecer, nossa, você sempre, quando ele fala assim, eu vou começar uma dieta, nossa, de novo, né? Você vai começar de novo, você nunca termina mesmo. Então, o que o cliente ouve das pessoas ao redor dele, né? O que ele fala para as pessoas. Então, você começa a criar uma comunicação como se você tivesse falando realmente com aquele cliente, tá? Porque daí você realmente entende o seu cliente, você realmente se conecta com ele e ele se conecta com você. E daí sim ele vai querer saber mais sobre o seu trabalho. Por quê? Porque ele vai falar assim: nossa, essa pessoa me conhece. Nossa, parece, já várias pessoas falaram pra mim: nossa, parece que você tem uma câmera escondida dentro da minha casa, porque a hora que eu assisti seu vídeo parecia que você estava descrevendo a minha vida. E realmente eu estava. Por quê? Porque a vida dessa pessoa é a vida de outro cliente meu, que é a minha vida, que eu já passei por isso. Então, principalmente se você é o cliente transformado, né, que a gente chama de avatar transformado, que é que você já passou por aquele processo. Então, você sabe falar com propriedade sobre aquilo. Então, se você, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Vamos supor que é um terapeuta, né, no caso... Por exemplo, daqui a pouco eu vou pegar um exemplo aqui de uma mentorada minha, que é a Cris Lima, que ela faz constelação familiar. E ela fez um post, né? E eu corrigi esse post dela. Na verdade, eu expliquei para ela como ela fazia o método AIDA. E agora, hoje, eu vou corrigir o post que ela fez depois da minha explicação. Então, eu vou corrigir aqui ao vivo para vocês entenderem o que eu tô falando de forma prática, tá bom? Então, a Cris, ela trabalha com constelação familiar, e daí ela pegou e fez um post assim. Deixa eu mostrar que eu acho que é mais fácil, peraí. Deixa eu mostrar o post que ela fez anteriormente, tá? Ela acho que não tá aqui ainda, mas vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar a câmera. Vamos ver. Aqui. Ó, Cristina Lima, não sei se dá pra vocês verem. Ai, caramba. Ó, ela colocou assim, ó: tudo por amor, constelação familiar, atendimento online. Colocou hashtag e a frase que ela escreveu foi muito legal. Quem não pode dormir é porque acredita que deve vigiar. Beth Hellinger. Eu tô lendo porque não dá pra ver direito. Ela fez esse post, eu falei assim: Cris, olha que tema legal pra você falar. E aqui embaixo ela colocou os dados dela, Skype, tudo por amor, atendimento online, Cristina Lima, consteladora familiar. Então, é o que a maioria acaba fazendo. As pessoas fazem esse tipo de post. Esse tipo de post, a frase que ela colocou foi muito boa. Quem não pode dormir é porque acredita que deve vigiar. Nossa, o que te remete isso? Pessoas que sofrem de insônia, pessoas que são preocupadas, ansiosas, né? Que tem que estar sempre atenta. Nossa, mas como que eu vou saber que a constelação familiar resolve esse problema? Se eu não falar isso para o cliente, eu só joguei ali a frase e é uma frase de impacto, porém eu não estou explicando nada sobre o assunto. Então, no método AIDA que a gente vai fazer, você vai ter realmente um script para você montar o seu post. Então, a primeira parte do método AIDA, deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu preparei o slide, tá?
Deixa eu mostrar aqui. Ó, método AIDA. O que é o AIDA? A sigla é atenção, tá? Interesse, desejo e ação. Então, todo post, todo vídeo, tudo que você vai fazer tem que estar dentro desse método. Então, por exemplo, na atenção, nessa etapa você usa as dores e desejos do avatar para chamar a atenção dos potenciais clientes. Pode falar das dores ou desejos, contextualizar o problema específico ou até mesmo uma declaração forte. Então, por exemplo, no caso aqui desse post que a gente estava falando, no caso de um post que está falando de insônia, né? Então, imagina se ela tivesse colocado nesse post assim, você não consegue dormir direito, você acorda no outro dia cansado, exausto, sem energia para nada, às vezes você até tenta se animar, mas você fica com aquela irritação, aquele mau humor que você acaba descontando nas pessoas ao seu redor. Nossa, se a pessoa ela tá vivendo esse cenário, ela já se conecta na hora. Deixa eu voltar a câmera para mim. Deu para entender, gente? Manda curtidinhas, coraçõezinhos se vocês estão entendendo o que eu tô falando. A pessoa já se conecta na hora, porque a gente tá falando da vida dela, né? Então, quando ela colocou aquela frase do Bert Hellinger, ela tá falando do Bert Hellinger da constelação familiar. Agora, se eu tô falando, você acorda cansado, sem energia, você não consegue dormir direito, você dorme tarde, não fica muito tempo na cama, parece que a cama tem formiga, você fica virando para um lado para o outro. Tudo isso eu tô falando um cenário de insônia, entende? A pessoa fala assim, nossa, eu tô passando por isso, deixa eu ouvir melhor o que essa pessoa tem para falar. Então é a atenção, você pegou a atenção dessa pessoa. Eu tô dando alguns exemplos, tá? Só para vocês entenderem. A atenção daquela pessoa tem que ser sobre ela. A primeira frase é a frase que mais vai chamar a atenção para ela continuar lendo o post. Então não adianta ter um post muito longo e também não adianta ser um post pequenininho. Tem que ser um post que fale sobre o cliente, que a pessoa queira ler mais. Porque uma vez que você chamou a atenção dela aqui para essa situação que ela está passando, ela vai falar, nossa, deixa eu ler o restante desse post, porque isso é importante para mim, ok? E daí a gente vai... Vocês estão entendendo, gente? Eu tô indo muito rápido? Fala pra mim aqui, quem tá aí... Fala pra mim se tá tudo ok, se vocês querem que eu vá mais devagar, tá? Eu tô fazendo rápido pra não ficar muito extenso, tá bom? Oi, Fabiola, boa noite, tudo bem? Vamos chegando, gente. E agora, eu vou falar então da etapa 2, que é o interesse, tá bom? Vamos lá. Depois que você fez a atenção, você vai falar do interesse. Nessa etapa, você deve manter o interesse para que ele se mantenha ali. Aprofunde e use essas dores do avatar e encaixe uma pergunta relacionada ao maior desejo. Vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar para vocês o que é avatar. No marketing digital é um termo que a gente usa para explicar, definir o cliente ideal. O que é o cliente ideal? É a pessoa que a gente quer falar com ela, que a gente quer que seja o nosso cliente. Então a gente chama isso de avatar, tá? Que é o termo do marketing digital. Tem gente que chama de persona, tem gente que chama cliente ideal, enfim, tá? E o que acontece? Uma vez que você chamou uma atenção, a gente chama aquela primeira frase, quando a gente vai criar um post, a gente chama de headline, que é a frase de impacto, é a frase que vai chamar atenção. Depois você vai aprofundar um pouquinho. Quando a gente fala de dores e desejos, então a gente pode fazer um post falando da dor que a pessoa está sentindo, do problema que ela quer resolver. No caso da insônia, que eu estou dando de exemplo. Se você sofre de insônia, acorda, não consegue dormir direito, acorda irritado no outro dia, eu estou falando de uma dor, certo? Então poderia usar uma headline assim: você sofre de insônia? Ou uma headline assim: você acorda todo dia sem energia? Entendeu?
você está conectando com a pessoa. Agora, se você for falar de um desejo, então qual que seria o desejo de uma pessoa que dorme mal, que está com insônia? O desejo dela é dormir e acordar bem, conseguir dormir na hora certa e acordar bem. Então você vai usar a headline de desejo. O que é o desejo? Ó, a Cristina chegou agora. Cris, eu já estou falando aqui do seu exemplo, depois você assiste o começo, tá? Então, o desejo seria: você quer acordar todo dia com energia e vitalidade para você ser mais produtivo, por exemplo? Isso é uma headline falando de desejo, ao invés de falar de dor. A gente pode usar as duas coisas, tá? Ora a gente pode usar o desejo, ora a gente pode usar a dor, ok? E na parte do interesse que eu estava falando, ó, nessa etapa você deve manter o interesse para que ele se mantenha ali. Aprofunde e use essas dores do avatar e encaixe uma pergunta relacionada ao maior desejo. Então vamos supor que eu peguei lá e fiz a headline: você sofre de insônia? Daí eu vou aprofundar. Você sabia? Porque a pessoa provavelmente ela não tem aquela informação. E aí que você realmente vai mostrar que você sabe do que você está falando. Por exemplo, no caso da constelação familiar que a gente está dando de exemplo aqui, da Cris Lima, que é a minha mentorada. No caso, você sabia que, eu não sei aprofundar agora o material dela, tá? Mas eu vou inventar aqui só para dar de exemplo. Você sabia que por causa de alguns problemas familiares do passado, você pode estar vindo com vícios das gerações passadas e que te impedem de dormir bem, né? Ou seja, eu estou aprofundando um pouquinho mais essa dor, eu estou falando uma coisa que ela não sabe ainda, que é eu já estou falando do meu trabalho, ok? Então eu tô inventando, tá, Cris? Mas como eu conheço um pouquinho de constelação familiar, eu estou inventando aqui mais ou menos dentro da linha da constelação familiar, que eu sei que vem, às vezes, de antepassados e tudo mais, tá? Então, você vai mostrar para a pessoa que você sabe do assunto, que você tem algo diferente para explicar para ela, que talvez ela não saiba, que talvez ela não tenha conhecimento ainda. E por ela não ter esse conhecimento, ela não conseguiu resolver o problema dela, você entendeu? Então, a gente vai começar a mostrar para a pessoa que tem uma solução. E daí você coloca uma pergunta relacionada ao maior desejo. Qual que é o maior desejo? Então, no caso, você sofre de insônia? Você sabia que sofrer de insônia pode estar associado a questões dos seus antepassados? E você pode estar vivendo coisas que estão te bloqueando? Sei lá, estou inventando. Você gostaria de se libertar dessas... Você gostaria de se libertar dessa insônia e começar a dormir uma noite maravilhosamente bem, acordar no outro dia cheio de energia? Eu estou colocando agora uma pergunta do desejo dela, ok? Então, para a pessoa falar: nossa, eu quero. Lógico que eu quero. Tudo que eu mais quero na vida. Alguém que me explique como eu resolver o meu problema. Não é verdade? Porque a pessoa está na internet e às vezes ela está pesquisando ali, ela está com um problema e ela quer resolver. E daí você resolve o problema. Então a gente tem que encurtar o espaço entre quem está precisando do seu trabalho e quem está... E você que tem a solução para a pessoa, ok? E daí o desejo. Deixa eu virar aqui a câmera. Desejo. É neste ponto que o potencial cliente tem que ter a sensação de: eu quero fazer parte disso. Aqui você mostra como resolver as dores do cliente. Você entrega um conteúdo de alto valor. Se você estiver fazendo um pitch de vendas, deve apresentar os benefícios do produto e o que vai fazer pelo prospecto e o grande diferencial. Aqui no caso, gente, se for fazer só um post que não tem vendas, você vai entrar com o seu conteúdo. Você vai levar para a pessoa uma informação de conteúdo, tá? Então você entrega um valor para a pessoa. Você ensina algo para a pessoa.
Você pode falar um passo a passo de como ela pode melhorar a qualidade de sono dela, no caso que a gente está dando exemplo de insônia. No caso de uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo, e você é coach de emagrecimento, você pode dar dicas de como trabalhar o emocional, para você identificar os seus sabotadores na hora de emagrecer. Então você entra com um conteúdo que você vai ensinar realmente alguma coisa, dar alguma dica para aquela pessoa que vai agregar na vida dela, tá? Então, você fazendo isso, ela fala assim, nossa, que legal. E daí você vai explicar os benefícios dela fazer um trabalho de coach, de terapia. Você pode colocar, olha, quando você faz esse tipo de trabalho, você se sente mais motivada, você consegue controlar os seus sabotadores, você consegue controlar os seus impulsos alimentares, você vai colocar quais os benefícios, tá? Percebe que você não está falando do seu trabalho, você está falando do cliente, você está dando ajuda para ele, você está ensinando alguma coisa para ele, é tudo focado no cliente, gente. Esse que é o grande ponto que eu quero que vocês entendam. Porque a maioria das pessoas, quando você vai ver as postagens, elas não estão falando do cliente, elas estão falando de si mesmas. E por isso que não conecta, por isso que as pessoas não param, não fazem nada. Às vezes dá até uma curtidinha, um comentário e tal, mas não sai disso. Por isso que tem pouco resultado, tá? E muitas vezes, o que acontece? As pessoas começam a desanimar, porque elas começam a fazer post, e não dá resultado, elas param de fazer. Então, elas não sabem que tá fazendo errado. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje? Eu estou falando para vocês de um problema que vocês têm. Qual que foi a minha headline de hoje? Fazer posts que vendem. Eu estou trabalhando com desejo. O que vocês querem é aprender a vender pela internet, ok? Então, como fazer posts que vendem? Eu tô usando a headline de desejo para vocês, tá? Depois, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô explicando para vocês tudo que vocês fazem de errado, né? Eu tô falando sobre vocês, não tô? Tô falando, ó, se você faz post assim, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir conectar com o seu cliente, você não vai conseguir ter atendimento desse jeito. Por quê? Porque existe um método que você precisa aprender. Então, eu estou te entregando um valor aqui, eu estou te entregando um método, eu estou te ensinando algo para você fazer o que você precisa fazer. Percebe? Dá para perceber que o método AIDA você vai usar num post que você vai escrever, você vai usar num vídeo que você vai fazer, você vai usar numa live se você for fazer, vai usar numa aula ao vivo, você vai usar em tudo, sempre esse mesmo esquema, tá bom? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá dando para aprender aqui? Falem para mim, conversem comigo, não me deixem sozinha aqui. Coloca assim nos comentários se vocês estão gostando. Quem chegou agora, gente, depois pega no comecinho que tem bastante informação. Eu já tô, assim, passei bastante coisa já. É importante vocês pegarem do início, tá bom? Ótimo, Tati. Que bom que você tá gostando, que bom. Agora, gente, vem a cerejinha do bolo, que muita gente erra nesse ponto. Gente, o que eu vejo de gente, igual eu tava até mostrando aqui o da Cristina, né? Que ela coloca assim, só os contatos dela, a Cris, né? Os contatos. O que acontece? Eu até falei com a Cris essa semana passada, né? Que a gente fez uma sessão. E eu falei, Cris, vamos lá. Você colocou lá seu Skype, você colocou seu WhatsApp, tá? Pessoa que tá lendo o seu post, que só tá falando o seguinte, tudo por amor, constelação familiar. Qual que é a motivação dessa pessoa de entrar em contato com você? Né? O que motiva ela realmente a entrar em contato com você? E quando a pessoa vai entrar em contato com você, qual que são as principais dúvidas, os principais medos dessa pessoa que vai entrar em contato com você? A primeira coisa que ela pensa, gente, vamos ver se vocês estão atentos aí, se vocês sabem. O que impede vocês de entrarem em contato, por exemplo, vocês viram um post legal,
vocês estão acompanhando, vocês estão achando legal, mas o que impede vocês de entrar em contato com uma pessoa que você gostaria de fazer saber mais sobre o serviço delas? Fala pra mim, gente, o que impede você de ver lá, você vê lá no Instagram, você vê um post legal, você fala assim, nossa, eu até preciso desse serviço. O que impede as pessoas de entrarem em contato pelo direct, pelo WhatsApp? A primeira coisa que vem na cabeça é, às vezes a pessoa fala assim, nossa, isso pode ser caro. Talvez eu não tenha dinheiro para isso. Ou se eu perguntar e depois eu não fizer com a pessoa, vai ficar chato, né? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Às vezes a gente não entra em contato com a pessoa, primeiro, porque a gente não tem uma motivação forte para entrar. Por quê? Porque eu não me conectei com a mensagem. Segundo, mesmo que vamos supor que eu já sei o que é constelação familiar, eu já estou procurando constelação familiar, mas daí eu falo assim, nossa, mas se for caro, melhor eu nem entrar em contato. Entende? Então, o que acontece? A Tati sempre pergunta, né, Tati? Que bom! Você precisa dar um motivo para a pessoa entrar em contato com você. Você precisa, o que a gente chama aqui, que é o ação, né? No método AIDA, então o último A é ação, tá? O que é ação? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que é ação? Peraí, deixa eu virar a câmera. Ó, ação. Nessa etapa, você precisa direcionar seu cliente. Clique no link abaixo, assista o vídeo abaixo, inscreva-se, envie para o número X dizendo eu quero. O que é isso? Que é essa ação? É o que a gente chama no marketing digital de CTA. O que é CTA? Call to Action. CTA é a abreviação de Call to Action, que nada mais é que chamada para ação. Toda vez que você faz um post, você tem que criar no final desse post uma chamada para ação. Você precisa mandar o seu cliente para algum lugar. Você precisa incentivar que ele entre em contato com você, tá? Como que você pode fazer isso? Primeiro, se você é uma pessoa que, sei lá, tá começando agora, tá nova no mercado, tá começando a querer ter clientes, o que você pode fazer? Você pode fazer um grupo VIP no WhatsApp, você pode criar uma lista de transmissão no WhatsApp, você pode criar um grupo no Telegram ou um canal no Telegram, para você ter mais contato com esse cliente, para ele aproximar de você, para você conseguir entregar conteúdos gratuitos para ele conhecer melhor o seu trabalho, para ele conseguir já progredir, já evoluir no que ele está fazendo. Porque daí a pessoa vai evoluindo, ela vai se sentindo mais segura para falar assim, nossa, eu realmente preciso desse trabalho, e essa pessoa eu já criei uma confiança. Então, é com ela que eu vou querer fazer esse trabalho. Então, você tem que incentivar a pessoa a fazer uma ação. Então, só falar assim, ó, entre em contato comigo ou me chame no direct, às vezes é muito pouco. Pode ser que algumas pessoas entram, igual a Tati, que é uma mulher bem resolvida, né? Já é uma mulher inabalável, que ela não tem medo, destemida, vai lá e entra em contato. Mas nem todo cliente é assim. Ó, vamos ver se a Cris consegue entrar aqui comigo. Vamos ver se ela... Vou colocar você em chamada. Vamos ver se você consegue conectar aqui, tá? Então, o que acontece? Às vezes o cliente, ele não tem coragem, não tem motivo para entrar em contato com você. Oi, Cris. Tudo, e você? Eu não tô conseguindo te ver, não, tá? Então, o que você faz? Você vai dar um motivo forte para essa pessoa dar uma continuidade com você. Então, você chama ela para algum lugar e você entrega algo de valor para ela. Então, pode ser um grupo que você vai entregar conteúdos gratuitos, você pode entregar um e-book,
você pode entregar um áudio, você pode entregar uma aula gratuita, um vídeo, você vai entregar alguma coisa de presente para essa pessoa. Essa pessoa entrar em contato com você, para você ter o contato dela. O que a gente chama no marketing digital chama lead, né? O que é lead? É como se fosse um leitor, sabe? Então, um leitor é uma pessoa que vai te acompanhar, uma pessoa que vai te seguir. Então, você pega e faz essa call to action para algum lugar que você queira entregar um conteúdo de valor para essa pessoa continuar com você. O que hoje está muito em alta? Fazer grupo no WhatsApp, grupo de desafio no WhatsApp. Você pode entregar conteúdos, mas você também tem que ter uma consistência, tá? Então, se você for fazer isso, tem que ter comprometimento, tá? Não faça isso se você não tiver realmente comprometido a entregar esses conteúdos, ok? Então, no CTA, você vai colocar o seguinte: clica no link aqui abaixo e receba meu e-book gratuito, ou vai para uma aula que eu gravei com mais informações, mais detalhes, ou participe aqui do meu grupo VIP no WhatsApp, onde eu vou te entregar conteúdos gratuitos, onde você vai fazer um teste, onde você vai fazer isso, aquilo. Você dá um motivo para a pessoa entrar em contato com você, ficar mais próxima de você, para a hora do momento certo, a pessoa, você fazer uma oferta para ela. Você falar, olha, eu estou abrindo vagas para uma mentoria comigo, eu estou abrindo vagas para um coaching, eu estou abrindo vagas para para fazer a terapia comigo. Então, o que acontece? Você pode criar o que a gente chama, né? É criar uma oferta. Uma oferta que vale a pena para o seu cliente, tá? Oi, Dani, eu vou deixar assim, viu? Se você não tiver lá no meu grupo VIP do WhatsApp, toda vez eu baixo a live e mando o link lá dentro do meu grupo VIP. Aqui fica disponível por 24 horas, mas eu subo ela no meu YouTube, no meu canal do YouTube, mando o link lá no grupo VIP do WhatsApp e daí você pode assistir depois pelo link, tá bom? O link, para você participar do grupo VIP, se você não tiver ainda, tem na minha bio, no meu perfil do Instagram, ou me chama no direct que eu te mando o link, tá bom? Então, ó, acabei de fazer uma CTA aqui, tá? O que é? Uma call to action. Estou chamando a pessoa para uma outra ação, para ela fazer alguma coisa, para ela continuar comigo, continuar me seguindo, continuar me acompanhando, para eu ajudá-la de outras formas, tá bom? Ficou claro o que é uma CTA, gente? Ficou claro o método AIDA para vocês? Atenção, interesse, desejo e ação. Ficou claro para vocês? Falem comigo. Eu não sei nem quanto tempo que já foi de live, deixa eu ver quanto tempo que foi. Ah, meia hora, ainda tá tranquilo. Falei rapidinho, ok? Já até elaborei o meu. Isso aí, Tati. Isso aí, Anitta. Tudo bem? Dani, que bom. Dani, depois pega do comecinho que você vai ver que tem bastante informação, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar a Cris na linha de novo, que é a Cris, para ela participar aqui comigo, tá? Eu vou fazer uma correção aqui do post da Cris. A gente vai fazer ao vivo. Vamos ver se a gente consegue. Aí, Cris, agora tá aparecendo a parede. Querida, Cadê você? bom dia, pera lá. Vira a câmera para você. Deixa eu ver. Tem uma bolinha do lado direito embaixo, clica nela. Uma bolinha. Vivendo Isso! o momento. Aê! Vive- Tudo bom, Cris? Boa noite, obrigada. Desculpe meu atraso. Imagina, imagina. Faz tempo Então, que vai ajustando. sim, sim. Eu dei bastante exemplo aqui seu. Depois, se você perdeu alguma coisa, é legal você assistir de novo. E vamos fazer uma análise aqui ao vivo do seu. Primeiro, deixa eu apresentar você, né, Cris? Deixa eu Obrigada. apresentar um pouquinho. Essa é a Cristina Lima.
Ela é terapeuta de constelação familiar, tá? Pessoa maravilhosa, incrível, que eu tenho a oportunidade de conviver lá no Instituto Curar Terapias, que nós atendemos lá. E é uma das minhas mentoradas aqui de marketing digital. E conta um pouquinho de quem é você, Cris, como que é a tua história, um pouquinho. Bom, depois dessa apresentação, eu já me considero uma pessoa um pouco mais abençoada, né? São dois presentes que eu tive para 2020, foi o Instituto Curar e ter você. Não só ter conhecido você, como agora com esse trabalho de coach que eu estou amando. Eu já sempre gostei, mas eu estava procurando uma pessoa que realmente atendesse o que eu estava buscando. Você atendeu prontamente, eu já te disse isso offline, não precisa ser por aqui. E o meu trabalho é esse, como terapeuta, já há aproximadamente 9 anos eu estou envolvida com a constelação familiar, me apaixonei e agora no Instituto, mais do que nunca, estou colocando isso em prática, estou amando. Que bom, muito legal. Então, a gente estava falando um pouquinho aqui, né, da constelação familiar, e a gente vai falar um pouquinho do seu post. Então, vou corrigir aqui ao vivo a minha aluna, tá? A gente vai Ok. aproveitar aqui, né? A gente, na nossa última sessão, a gente falou o do método AIDA, eu expliquei como que você mudava a forma de fazer suas postagens. Eu mostrei para o pessoal aqui como que você fez a sua postagem anterior e agora como que você fez depois da nossa sessão, tá? Então, aqui na postagem anterior, você colocou só aquela frase no post, né? Quem não pode dormir é porque acredita que deve vigiar, Bert Hellinger, que é uma frase bem impactante, bem bacana. Só que o que aconteceu? Faltou o conteúdo ali para embasar, para dar todo o apoio, o suporte para essa postagem, para ter conversões. E Perfeito. daí a gente fez a nossa sessão e você fez uma outra postagem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para o pessoal aqui a segunda postagem da Cris. Ó, então a segunda postagem ficou assim, ó. Sentimento de culpa é substituto da ação. Quem sente culpa não faz nada, permanece passivo. Bert Hellinger, né? Então, uma frase de impacto, né? Que chama atenção. E daí, aqui no post, ó, você se sente culpado por não conseguir agir? Ó, já tem uma headline, né? Já tem alguma coisa que a pessoa fala assim, nossa, realmente eu sinto essa culpa. Você já está falando do cliente, tá? Você já está falando o que ele sente, o que ele pensa, tá? Então, aqui, por exemplo, você pode fazer outras formas também. Vou dar alguns exemplos aqui para a gente enriquecer um pouquinho mais isso aqui. Você se sente culpado por não conseguir agir? Vamos pensar. O cliente ele está lá na casa dele. O que ele está pensando lá na casa dele? Ai, nossa, eu não consigo agir, eu fico paralisado, eu fico procrastinando, eu tenho medo, né? Eu fico, as coisas não dão certo para mim. Então você tem que pensar o que ele fala, na mente dele, o que ele pensa, o que ele está falando para as pessoas em relação a não conseguir agir. Qual que é a linguagem que ele usa para falar quando ele não consegue agir, quando ele está paralisado? Então, aqui você pode colocar várias frases, várias headlines. Por exemplo, você se sente paralisado? Se sente que sua vida está bloqueada? Se sente que você volta no mesmo ponto sempre? Então, você pode usar várias formas, ok? Ó, aqui no na segunda linha, você já colocou, ó, você se sente paralisado, né? Então, já está usando mais ou menos a linguagem do cliente, tá? Sempre você pensa, quando você vai atender um cliente, deixa eu voltar aqui para mim. Quando você vai atender clientes, o que você faz? O que essa pessoa te fala? Você vai anotando, porque você usa a mesma linguagem que ela está te falando, né? Por exemplo, é mais fácil um cliente falar, eu me sinto paralisado, ou é mais fácil falar assim, nossa, nada dá certo na minha vida?
que você acha? Eu acho que ele fala nada dá certo. Né? Já É mais a linguagem do cliente do popular. que exatamente, é uma linguagem popular. Então é legal você usar a língua do cliente, a forma que ele te traz essa informação. Quanto mais você usa a língua do cliente, mais ele vai se conectar. Porque às vezes o paralisado somos nós explicando o que o cliente tem. É quando você já está dando o diagnóstico para ele, né? Ó, esse cliente está paralisado. Mas quando o cliente está reclamando do problema dele, normalmente ele não vai usar esse termo. Ele vai falar assim: nossa, eu não sei por que minha vida não sai do lugar. Eu ando em círculos. Eu parece que os mesmos problemas, eu não sei, parece que eu não sei resolver minha vida, não sei resolver meus problemas. Daí você vai pegar a língua do seu cliente. Ok. Ok? Eu estou anotando o que você está falando e eu Tá, estou anotando aqui do lado. ok. Ó, saiba que o sentimento de culpa e o medo de sermos rejeitados, medo da solidão, medo de não sermos amados, nos impedem de agir. Olha só, a Cris está dando um conteúdo aqui para a pessoa, né? Ó, o sentimento de culpa vem do medo, né? De sermos rejeitados, medo da solidão, medo de não sermos amados, e por isso que as pessoas deixam de agir. Então, a Cris já está colocando tipo, um conteúdo já explicando o que acontece na mente do cliente, que às vezes nem ele sabe que acontece isso. Que o sentimento de culpa, o medo de ser rejeitado, impede ele de agir. Ok? Faz sentido para você, gente, isso? Ó, ficaremos inertes apenas assistindo o desfecho das situações, por mais graves que sejam. Aqui, eu achei que você foi muito terapeuta. Tem razão. A hora que eu ouvi você falando, eu também achei. Tá vendo como é bom outra pessoa ouvir, né? Tá muito terapeuta, né? Inertes. Porque a gente. Sabe o que acontece, gente? A gente acha que as pessoas querem que as pessoas vão ver o nosso português, que a gente tem que falar difícil para parecer culto, que a gente tem que parecer inteligente para o cliente acreditar na gente, e não é nada disso. A gente tem. Isso aí é tudo crença do meu avatar. Estou Acaba quebrando sendo, crença dos meus acaba avatares aqui. sendo formal demais, né? Você acaba sendo muito formal com a pessoa. Exato. E o formal não conecta. As pessoas gostam do informal. Informalidade. As pessoas gostam de ser amigas, próximas. Elas querem ler um texto, não quer ver um. Sabe aquele texto de advogado que tem aqueles termos que você fala, Senhor Jesus, eu não estou entendendo nada. Você tem que procurar no Google Tradutor para você entender. As pessoas não se conectam com isso. Elas querem ouvir a linguagem simples. E quando você vai escrever um post, depois que você terminar de escrever um post, ó, dica de ouro aqui para vocês. Na hora que você terminar de escrever um post, você pensa o seguinte: se uma criança de 5 anos vai entender o que você escreveu. Se uma criança de 5 anos entendeu o que você escreveu, o post está legal. Se ela não entendeu, o post está complexo ainda. Faz de novo. Simplifica. Ok. Tá bom? Já Então, anotei. pensem sempre isso, tá? Tem que ser uma linguagem simples, clara, fácil de o cliente entender, para ele se conectar com aquilo. Deixa eu só falar um oi aqui para a Cris Ávila, que chegou atrasada, mas chegou, né? Depois você assiste do começo, viu, Cris? Que você perdeu muita coisa aqui. E a Tati Molina está perguntando, mas no caso poderia ter a chamada e a pessoa clicar e ir para o vídeo explicando? Pode, tá? Mas sempre no método AIDA. O método AIDA, você pode fazer um post bem grande ou um post bem pequenininho, tá? Então, no caso aqui, o da Cris fez um textinho pequeno, só com uma chamada, e depois ela só aquilo.
Mas você pode fazer, por exemplo, se você fosse fazer um artigo para uma revista, você pode usar o método AIDA. Você vai fazer um vídeo de 5 minutos, você usa o método AIDA. Você vai fazer um vídeo de 1 hora, você usa o método AIDA do mesmo jeito. A única diferença é o seguinte: quando você vai usar, por exemplo, atenção, desejo, interesse e ação, você vai aumentar o que você vai tá escrevendo ali em cada etapa. Então você vai aprofundar cada vez mais, tá? Mas você pode usar do mesmo jeito. Então você pode fazer uma chamada curta, Tati, e depois você fazer um vídeo maior, mais explicativo, mais profundo, explicando aquilo que você só deu uma chamadinha ali. Então, ó, gente, fica outra dica de ouro. Vocês pegam, fazem uma chamada curta e depois faz um vídeo explicativo ou um texto maior, um artigo de blog, um artigo mais profundo, para você chamar a pessoa para outro lugar, tá? Que daí ela quer mais informação. Ela vai falar assim, nossa, eu gostei do que eu tô lendo, eu quero saber mais. Então ela vai aprofundar aquela informação. Daí você leva profundidade para ela. Daí você pode fazer uma coisa mais complexa, um pouco mais não é denso que eu quero falar, mais robusto o conteúdo, né? Com mais consistência, né? Pode colocar artigos científicos, se você quiser, pode colocar trecho do livro do Bert Hellinger, você pode pegar, você entendeu? Fazer uma coisa mais profunda. Nesse caso, não tem problema se o texto nessa hora aí sim ele tiver uma profundidade maior, que aí já houve o interesse da pessoa. Sim. Tá. Você pode até, nas redes sociais, fazer textos maiores também, tá? Desde que cumpra o limite de texto que tem, por exemplo, no Instagram. Tem gente que faz um texto grande e depois continua nos comentários, porque não cabe muito no Instagram. O Instagram não é uma coisa feita para isso. Mas tem gente que vai nos comentários e continua. Quando você tem um texto muito bom, um conteúdo muito bom, você pode fazer. Você pode intercalar textos curtos com textos longos, tá? Ou você pode fazer um texto curto e chamar para um outro lugar. Por exemplo, chamar para o seu WhatsApp. No WhatsApp você entrega textos mais longos, ou você entrega vídeos, você entrega conteúdos mais densos, mais profundos, ok? Por quê? Porque daí é aquilo que eu falei, a CTA, a Call to Action, tem que ter um motivo para a pessoa continuar com você. Então, se você vai entregar algo mais profundo, seria legal você chamar ela para outro lugar, para você ter o contato, que a gente chama de lead, ter o lead da pessoa, ter o contato dessa pessoa. Ela está dentro do seu grupo do WhatsApp, você pode falar com ela a qualquer momento. Entendi. Ok? Fez sentido para vocês, gente? Ok? Deixa eu continuar aqui. Deixa eu virar a câmera de novo. Vamos lá. E daí... então, essa frase aqui vamos melhorar, tá, Cris? Ficaremos inertes apenas assistindo ao desfecho das situações, por mais graves que sejam. Como que você poderia pensar aqui, Cris, de uma outra forma para falar essa mesma coisa, mas de uma forma mais simples, né? Ficaremos inertes apenas assistindo ao desfecho das situações, por mais graves que sejam. A gente poderia colocar assim... Deixa eu pensar. Até quando você vai deixar a sua vida ser comandada pelos problemas? Até quando você vai ficar à mercê dos problemas? Não sei, algo nesse sentido, né? Tipo, até quando você não vai assumir a rédea da sua vida? Deixar os problemas ficarem piores, cada vez piores. Acho que essa frase, somente em relação às rédeas da vida, eu acho que conecta bastante. Então, ela já tem informação também, né? Isso, sempre pensa exatamente isso, o que conecta com o meu cliente, tá bom? E daí, saiba como a constelação familiar ajuda você a tomar suas decisões. Clique na minha bio. Eu acho que dá para melhorar aqui também. Então, vamos melhorar. Tomar decisões
que forma, vamos voltar um pouquinho aqui. Que forma que a constelação familiar pode me ajudar a tomar decisões? No caso, volta na primeira frase para mim, para eu poder te explicar, porque aqui eu estou sem visualizar. Tá, deixa eu pegar o texto aqui de novo, inteiro. Vamos lá. Você se sente culpado por não conseguir agir? Se sente paralisado? Saiba que o sentimento de culpa, o medo de sermos rejeitados, medo da solidão, medo de sermos amados, nos impedem de agir. Ficaremos inertes apenas assistindo ao desfecho das situações, por mais graves que sejam. Saiba como a constelação familiar ajuda você a tomar suas decisões. Clique na minha bio. Vamos lá. Essa paralisia, onde a constelação ela atua? No medo que eu tenho de ser excluído, no medo que eu tenho de não pertencer, nem ser aceito, nem ser amado pelas pessoas que eu amo. É o medo da exclusão. Então, na constelação, ela ajuda você a se ver pertencendo. Nós temos uma necessidade maior que a necessidade de sobrevivência, é a necessidade de pertencer. Então, a constelação, ela supre isso, né? À medida que a pessoa faz a dinâmica da constelação, para que ela possa pertencer. Ela pertencendo, ela passa a se movimentar nesse campo. Essa paralisia dela é o medo de não pertencer. Tá. Eu vou criar aqui um textinho, vamos ver se vai fazer sentido, tá? Por exemplo, ao invés de a gente colocar, você se sente culpado por não conseguir agir, a gente colocaria, então, você sente que sua vida não sai do lugar? Saiba que alguns sentimentos que estão... Deixa eu pensar aqui, peraí. Seria até o medo do julgamento. O medo do julgamento nos exclui. Nós temos medo de sermos julgados. A paralisia vem muito disso também. E julgamento é uma exclusão. Então, o que nós temos é medo do julgamento. Isso nos paralisa. Eu acho que é mais fácil a gente usar o termo julgamento do que exclusão. Por quê? Porque daí você vai ter que entrar na explicação do que é uma constelação familiar, do que é o termo do pertencimento. Daí aquilo que eu falei já é um pouco mais longo. Exclusão é muito terapêutico. Exato. Né? Porque lembra que aqui a gente está falando com clientes que têm um nível de consciência muito baixo ainda. Você precisa levar ele para outro campo, para outro lugar, para você dar mais conteúdos que ele vai entender melhor o que você tá falando. Mas ali no primeiro momento, ele está ali no nível de inconsciência ali. Ele ainda não sabe o que é constelação familiar, ele não sabe ainda o que está acontecendo na vida dele, sabe? Ele não sabe o que ele está sentindo. Você vai explicar para a pessoa o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Aquele sentimento que eu falei no início. É como se a pessoa falasse, nossa, essa Cris tem uma câmera escondida na minha casa, porque eu estou exatamente assim. Entende? Então, quando você usa dessa forma, você não precisa aprofundar no conteúdo neste momento. Você vai falar só do superficial, mas que é o que ele está vivendo e sentindo, né? Então, por exemplo, você sente que sua vida não sai do lugar? Sabia que às vezes o medo de sermos julgados nos impede de tomar decisões importantes na nossa vida e a nossa vida não sai do lugar, fica andando sempre em círculos? Sabia que existem algumas técnicas que podem te ajudar a ter uma percepção melhor e sair do medo do julgamento? Saiba mais sobre esse assunto saiba como que a constelação familiar pode te ajudar a resolver isso, clicando no link que eu vou deixar na minha bio, onde eu vou falar um assunto completo sobre a lei do pertencimento. Saiba como a lei do pertencimento pode te ajudar a tomar decisões. Então, assim, eu tô falando uma coisa bem simples, depois eu tô falando, tem mais conteúdo para você de uma coisa que você ainda não sabe, que é a lei do pertencimento. Você não sabe sobre isso, então vai lá ler o restante. Faz sentido?
Total. E você falando agora, me veio um termo que também ele acaba se tornando bem popular, que é o medo da opinião dos outros, o que os outros vão dizer. Show, maravilhoso, muito bom isso. E você Então, pode pegar e fazer do mesmo assunto de várias formas diferentes. Você pode falar um do julgamento, depois você fala dessa outra forma. Você vai falando de um monte de formas diferentes a mesma coisa, tá? perfeito. Deixa eu ver o que a Tati mandou aqui, ó. A Você Tati sente. mandou uma ideia boa. Hã? A Tati mandou uma ideia boa aí que eu vi. Você se sente mal no meio em que você vive, como se você não pertencesse a esse lugar? Olha, muito bom. Já é um outro assunto. Aham, Dá para, eu acho que dá para explorar até como um assunto diferente. sim. Porque ela tá falando do meio, né? Às vezes do trabalho, às vezes da família. Quem nunca teve aquela sensação? Parece que eu nasci na família errada. Ó, headline, marca aí, Cris. Estou anotando tudo. Depois vai ficar gravado, você pega se você perder alguma coisa. Já tem, já tem a sensação de que nasceu na família errada? Né? Já perguntou para sua mãe se você foi adotado? Tem gente que pergunta, viu, gente? Eu acho que eu fui adotado, porque eu não sou dessa família. Né? É o estranho no ninho, olha lá. Vai surgindo ideia, gente, tá vendo? Que legal. É um Por isso bom que é bom história. fazer em grupo assim, porque um vai dando ideia para o outro, vai ajudando, ok? Bom, gente, a gente está quase 1 hora de live, então daqui a pouco vai encerrar, porque o máximo do Instagram é 1 hora, né? Mas eu quero, antes da gente encerrar, saber aqui se vocês gostaram da nossa live, se vocês estão com alguma dúvida, tá? E coloquem para mim, que acho que dá tempo ainda de responder algumas dúvidas. E, Cris, ficou alguma dúvida? Deu para esclarecer um pouquinho mais? Nossa, muito mais. Eu anotei tudo aqui, independente de ficar gravado, é porque eu sou muito visual também, né? Então eu já vou escrevendo, já vou registrando, já vão sair outros posts bem melhores. Sim, gente, o importante é a evolução constante, tá? O que que acontece? Por que que eu fiz essa sessão aqui com a Cris ao vivo? O que que acontece? A gente fez só uma sessão antes explicando isso qual que é o nível de aprendizado, qual que é o caminho do aprendizado? A gente vai fazendo, vai corrigindo, faz de novo, vai testando, vai melhorando, tá? Então, agora é aperfeiçoando. Quanto mais você aperfeiçoar, melhor. Não vai sair de primeira às vezes, tá? Por isso que é importante a gente continuar estudando sobre o assunto para ir aperfeiçoando cada vez mais. Amanhã, hoje não deu tempo de eu gravar, mas amanhã eu vou gravar essa aula do método AIDA, tá? E eu vou colocar lá dentro do grupo VIP do WhatsApp. Então, eu vou colocar explicadinho, certinho, para ter o método passo a passo, porque daí vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem para vocês irem fazendo o post de vocês. Vai ter o slide lá para vocês pegarem também e escrevendo o post e vai vendo e vai tirando dúvidas comigo lá no grupo VIP do WhatsApp, tá bom, gente? Então, mandem as dúvidas de vocês no grupo. Façam isso. Escrevam um post. Manda para mim lá. Lia, dá uma olhada lá nesse post que eu dou uma olhada. A gente vai conversando lá no grupo VIP, porque daí a gente vai compartilhando informações, tá? Quem não Perfeito. tiver no grupo VIP ainda, entra no link que está na minha bio, aqui no perfil. Quem não sabe o que é bio, é o perfil do Instagram. No perfil tem o link do grupo VIP, ou me chama no direct, se você não achar, que eu mando para vocês também. E vão participar lá do grupo VIP junto com a gente, né, Cris? Perfeito. Estaremos. Legal. E amanhã a gente vai ter uma aula ao vivo às 20 horas, aonde eu vou explicar todo. Eu fiz uma semana de aulas, né? E eu vou repassar, explicar mais profundamente. Então vai ser uma aula bem bacana, bastante conteúdo. Não percam, tá? Marca aí na agenda, às 20 horas amanhã.
Cris, o meu Instagram vai cair aqui, tem 20 segundos. Obrigada, viu? Gratidão. Um abraço para todos. Obrigada. Adorei sua participação. Mas, Gente, um beijo. Vou ter que sair correndo aqui, senão eu caio. Mas eu vou deixar salva a live, tá? Fiquem com Deus. Até mais. bom, Tchau, tchau. Ai, caramba. Como que eu encerro?